Bom dia, caros irmãos e irmãs, alunos, alunas da nossa escola dominical. Estamos aqui para mais uma oportunidade, graças a Deus, para continuarmos os estudos que temos tido nas manhãs de domingo, né? Já iniciadas. E domingo passado nós concluímos a primeira parte do estudo Maturidade Cristã, Santificação e Perfeição Cristã. São 4 lições dessa unidade. As outras também vão trabalhar com a maturidade, mas sempre trabalhando uma nova perspectiva. E a última lição desta primeira unidade, ela trata da santificação e da perfeição cristã, e cujas reflexões nós iniciamos no domingo passado. Hoje, se Deus quiser, pretendemos terminar com essa segunda parte. Vamos orar antes de nós continuarmos. Nosso Deus, agradecemos, Senhor, por mais esta oportunidade e pedimos a Tua sabedoria, a Tua bênção, Senhor, unção sobre nossos lábios, para que sejamos fiéis, sábios, ó Deus, pela orientação, pelo conhecimento, Senhor, pela luz dada pelo Espírito Santo, para que possamos em Teu nome estarmos edificando a igreja, edificando pessoas que de fora da igreja, outros de outras denominações, para que tudo concorra, Senhor, para a unidade do Teu povo. Nós oramos e pedimos e agradecemos também, no nome de Jesus, por tudo que ainda será feito. Amém, Senhor. Caros irmãos, então, nós no domingo passado, nós tivemos a oportunidade de concluirmos a primeira parte com reflexões a respeito dessa temática de que temos falado, baseados nos textos de João, suas cartas, mais a primeira carta, mais especificamente, o Evangelho de João também, Também vimos um texto de Paulo aos Coríntios e também vimos a oração sacerdotal de Jesus também registrada lá no Evangelho de João, no capítulo 17. E nós pudemos, nesse primeiro momento, compreendermos a extensão do que é o amor no plano de Deus. Não é à toa que a Bíblia diz que Deus é amor. E aí a gente percebe que, falando de processo de santificação, nós podemos compreender que o amor, ele representa como que um termômetro que mede o nível de nossa santidade nesse processo iniciado com o nosso arrependimento, com o reconhecimento de nossas culpas, seja ele em que momento seja, Alguns foi no momento ali em que realmente foi batizado nas águas, passou pelas águas, ou às vezes depois, Porque talvez muitos de nós, talvez uma idade mais tenra, talvez já nascidos na comunidade cristã, não é? Então esse momento é particular de cada um, o momento realmente de sua conversão, não é? Do seu compromisso com Deus. E aí percebemos que o amor, a capacidade de amar crescente em nós, é que vai sinalizando a própria santificação, o nível de santificação que está sendo gerado, foi gerado em nós pelo Espírito Santo de Deus no momento de nossa conversão. Lembrando que os textos a que nos referimos estão em 1 João 3, 1 a 10, 1 João 4, 8 a 12, o Evangelho de João, versículo 17, a primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 3, do versículo 11 ao 13, também aqui o Evangelho de João novamente, capítulo 1, versículos 12 e 13. Acredito que vocês podem ter anotado, se alguém quer rever mais alguma coisa, ou não assistiu a nossa aula anterior,
Temos a gravação dos vídeos no Facebook, no YouTube da Igreja Metodista aqui em Lorena, né? Se quiserem que eu mande particularmente, é só me pedir no meu WhatsApp, né? Estamos aqui para isso. E como nós temos lido, então, e ouvido, né? Essa santificação é um processo, são degraus que vão sendo galgados, alcançados dia a dia, não é? Pela ação do Espírito Santo, iniciado lá com o nosso arrependimento, nosso primeiro arrependimento, a nossa confissão de fé, como diz alguns, profissão de fé, não é? Declaração de fé, e que vai se renovando a cada dia. No dizer de Wesley, é de graça em graça, não é? Rumo a quê? O nosso alvo é a perfeição cristã, é a estatura de Jesus. Como temos dito, Deus não espera nada menos de nós do que a santidade, né? Sem a qual ninguém verá a Deus. E essa santificação não é obra nossa, né? Nós permitimos, nós abrimos o nosso coração para que esse Espírito entre, para que Jesus ceie conosco e nós com Ele, entenderam, meus irmãos? Então, o pecado contra o Espírito Santo, eu creio particularmente que seja quando a gente se fecha à voz do Espírito, se fecha, rejeita tão grande salvação, no dizer do livro de Hebreus. Bom, na teologia wesleyana, não é? na doutrina metodista, já temos dito que a essência da santificação, né, é o amor, baseados na inspiração dos servos do Senhor, baseados na compreensão da sua palavra, da palavra registrada na Bíblia, né? E nós então compreendemos que o amor é a essência da santificação. Assim é que João, né, lá no versículo 10 de 1 João 3, ele afirma taxativamente: praticar a justiça e amar o irmão ou irmã tem o mesmo peso. Vejam bem, é como se eu dissesse: eu pratico a justiça, mas não amo meu irmão, não é? Eles são equivalentes. No dizer de João, são termos, conceitos equivalentes. Então, se eu me digo justo, eu amo meu irmão, né? Então, assim, estão sincronizados, né, na luz da palavra, à luz da palavra de Deus. E ao final do estudo de domingo passado, deixamos uma questão bastante desafiadora, bastante direta, não é? Perguntando assim: temos de fato e de verdade sido um só corpo em Cristo? E para, enfim, continuarmos com o estudo e então darmos início ao estudo de hoje, nessa segunda parte dessa temática tão fundamental para a vida cristã, podemos ser conhecidos pelo amor e pela fé que nos une? Num só corpo, num só espírito, num só batismo, numa só fé? Nós temos o texto em Efésios, né? Vamos pegar a nossa Bíblia e no capítulo 4, não é? E o capítulo 4 do livro de Efésios, versículo 1 ao 7, diz assim: por isso eu, o prisioneiro no Senhor, peço que vocês vivam de maneira digna da vocação a que foram chamados, com toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportando uns aos outros em amor, suportando-vos, apoiando-vos, dando apoio uns aos outros em amor, fazendo tudo para preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz, do Espírito Santo, bem lembrado. Há somente um corpo, um só Espírito Santo, não é? Como também é uma só a esperança para a qual vocês foram chamados. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos.
E a graça foi concedida a cada um de nós, segundo a medida do dom de Cristo. Efésios 4. Vejam bem, a questão tem muito a ver com o que nós estamos estudando nesse momento, né? Então nós estamos agora realmente iniciando a lição de hoje, feito essa introdução para nos lembrarmos do que tem sido dito, não é, já a propósito dessa temática da santificação. Então vejam que o amor é fundamental, o amor sinaliza, não é? Sinaliza a nossa santidade, sinaliza para Deus, sinaliza para o mundo. Jesus, na oração sacerdotal, diz: para que o mundo creia, né? Para que o amor teu que está em mim, não é, esteja neles, e assim como eu sou um, como somos um, eles também sejam um conosco, estejam como um só corpo, como nós lemos ali há pouco na carta aos Efésios. E aí o amor é fundamental, não é? Então a pessoa, o crente, não é, que agora é justificado e aos olhos do Senhor vai se tornando justo, é visto como justo, não é? Por causa da justificação pela graça. Então ele agora age como o seu Senhor, o seu justo Senhor, que ama todo ser humano, e ele então quer agir como o seu Senhor, que é justo e que ama a todos igualmente. Então esse amor nos motiva à santidade de Deus, porque nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. Então quando nós nos sentimos alvo desse amor, dessa misericórdia, desse amor intenso, infinito, que nos dá a vida eterna em Cristo Jesus, que pagou um alto preço por esta graça a nós, então nós queremos como que devolver a Ele, não é? Esse amor que foi nos dado primeiramente, não é? E aí Jesus fala: quem ama esses pequeninos me ama, né? Quem faz a esses pequeninos faz a mim. Então é o amor de Deus. Vejam bem, nós estamos falando daquelas obras boas, do bem, mas que não são feitas como fruto de nosso esforço, de nós mesmos, mas são geradas em nós pelo Espírito Santo de Deus. É o amor de Deus que gera em nós o seu amor em benefício de outros e também em relação a Ele, rumo à perfeição cristã. Primeira carta de João, no capítulo 2, o versículo 9 ao 11, diz assim: quem diz estar na luz, mas odeia o seu irmão, está nas trevas até agora. Quem ama o seu irmão, permanece na luz, e nele não há nenhum tropeço. Mas quem odeia o seu irmão está nas trevas, anda nas trevas e não sabe para onde vai, porque as trevas lhe cegaram os olhos. Então veja, meus irmãos, João, ele é claro, ele diz que quem não ama o seu irmão não sabe para onde vai, perdeu a direção, perdeu o rumo, perdeu o alvo. E o alvo qual é? É a santificação e mais ainda à frente, a perfeição cristã, né? Então, quem não ama o seu irmão não está na luz. E aí, como está? A pergunta é essa para nós, que sempre volta. Como está o termômetro do meu amor? Quanto que ele está marcando no nível de minha santidade? Quais são os atos e as atitudes que manifestam o meu amor? Quais são os atos que eu vejo que brotam em mim em benefício de alguém? Seja através de um sorriso, de uma escuta, de uma ajuda, de um benefício, de um socorro, de um tempo, não é, dedicado, de uma renúncia. Quais são? Ou quais são os atos, as ações, atitudes
que tem demonstrado ao contrário, que tem mostrado que eu não estou num processo crescente de santificação. Talvez eu não odeie meu irmão, mas também não amo, não é? Mas a palavra é clara, é amar o irmão, amar o irmão. Quando eu falo irmão, é o próximo, é o outro, não é? Nós podemos ler em Romanos, no capítulo 13, no capítulo 13, versículo 8 ao 10. Não fiquem devendo nada a ninguém, exceto o amor de uns para com os outros. Pois quem ama o próximo cumpre a lei. Qualquer outro mandamento que houver, todo se resume nesta palavra: ame o seu próximo como você ama a si mesmo. O amor não pratica o mal contra o próximo. Portanto, o cumprimento da lei é o amor. Vejam bem, meus irmãos, não estamos falando de boas obras. Não estamos falando de sermos salvos pelas obras. Somos salvos, santificados, justificados pela graça de Jesus, pelo seu sacrifício e ressurreição, dado a nós, não é? Pelo próprio Deus que amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Mas nós estamos falando daquele amor que é gerado pelo amor de Deus em nós. E daí vai direto para o outro, para o nosso irmão, para a nossa irmã, para a nossa comunidade, para a nossa sociedade, para a nossa nação, para o mundo. Não é? Então nós estamos falando de um amor não nosso, mas um amor divino gerado em nós pela graça salvadora e santificadora. Tem algumas questões bastante interessantes, talvez até motivo de acharmos bem pitorescas, mas muito verdadeiras e diretas. E John Wesley as fazia aos primeiros metodistas nos grupos pequenos ou grupos maiores, e ele fazia essas perguntas para estar avaliando o nível de santificação daqueles crentes. Meus irmãos, será que essas questões fossem feitas hoje, todos nós permaneceríamos na igreja ou acharíamos que alguém estaria invadindo a nossa privacidade? Perguntas como: você tem fofocado os segredos de alguém para outras pessoas? Você tem fofocado os segredos de alguém para outras pessoas? Você sente prazer nisto? Você agradece a Deus por não ser como outras pessoas? Você se orgulha, se envaidece da sua santidade ou da sua religiosidade? Estou lembrando da parábola do fariseu e do publicano. Enquanto o publicano se debruçava, se prostrava diante da soberania de Deus, confessava os seus pecados, se dizia indigno da misericórdia do Senhor, o fariseu se envaidecia, não é? E diante daquele pobre homem, e dizia para Deus: eu não sou como aquele, eu sou melhor, muito melhor que ele, porque eu faço isso, faço isso, faço isso. Então, meus irmãos, não é uma mudança externa, mas é uma mudança que vem acompanhando uma mudança maior interna. A outra questão poderia ser, ou melhor, era: existe alguém que você teme? Existe alguém que você não goste, renega, despreza, critica? Ou que você guarda ressentimento? Se a resposta a essa questão é positiva, o que você pretende fazer a respeito disso? Como você pretende lidar com isso, tendo em vista a sua salvação? Em sua opinião, então, as suas respostas apontam para um crescente na sua santificação ou para um decrescente no processo de sua santificação em direção à perfeição cristã? O que você pretende fazer?
Temos vivido uma igreja do século atual. E quando eu digo igreja, não estou falando esta denominação ou aquela, não estou falando desta congregação ou daquela outra. Estou falando da igreja com I maiúsculo no mundo, na atualidade. Percebemos assim uma regularidade de campanhas de oração, pedindo, buscando jejuns e oração, buscando bênçãos materiais. Meus irmãos, a palavra diz: buscai o reino de Deus, a justiça em primeiro lugar. Não é? Não busque as coisas aqui de baixo, mas busque as coisas lá do alto. Então, o que você pretende fazer se você percebe no termômetro que gradua o processo de santidade na sua vida? Se você percebe que algo não vai bem aos olhos de Deus, o que você pretende fazer? Vamos prosseguir, né, meus irmãos? Bom, nesta altura do estudo, né, nós temos que reforçar duas características da santificação, fundamentais, essenciais. Né? Primeira característica que nós podemos anotar: praticar a justiça e não viver pecando. Não viver pecando, meus irmãos, não é persistir no hábito de pecar. É pecar sempre, não perceber que pecou, ou percebe e diz: não faz mal, Deus me perdoe. E se eu pecar outra vez, Ele vai me perdoar, e eu vou me acomodando, não é? Como o sapo reage numa bacia que vai sendo esquentada aos poucos, não é? E ele prefere morrer ali do que saltar fora, não é? É coisa que acontece quando ele cai numa bacia com água bem quente, aí ele salta fora logo. Talvez o processo decrescente de santificação vá nos amoldando, nos conformando ao mundo, né? Deixando que o mundo entre em nós, que o mundo entre na igreja, e vamos considerando tudo normal, não é? Tudo é resultado da cultura, dos costumes, que não há maldade em nada, que nós não podemos julgar, não é? Essas atitudes ou relativizando a moral cristã, relativizando o que é bem e o que é o mal. Né? A Bíblia é clara em dizer: isto é pecado. Bom, pelo contrário, não é não ficar pecando, mas obter a vitória sobre o pecado. Pela presença daquela semente divina que foi plantada em nós naquele dia. Então nós temos que sempre cultivar, renovar, arar a nossa terra, prepará-la para que essa semente produza, cresça, floresça e produza muitos frutos, e não deixar que ela morra, deixando o nosso coração cada vez mais petrificado, matando as raízes. E depende também da nossa resposta, não é? Então o Senhor planta esta semente em nós, mas então nós temos que responder positivamente. É o que já temos falado em outras lições anteriores. E a segunda característica: não praticar o mal contra o seu irmão ou irmã, mas zelar pelo compromisso ético de amor a Deus e ao próximo, o que os discípulos e discípulos de Jesus assumem. Não é? Então nós temos o compromisso de zelar pelo nosso amor, pelo próximo, e estarmos atentos em oração, vigiando, buscando poder, forças para vencer, não é? Tudo posso naquele que me fortalece, a palavra. Em Cristo somos mais que vencedores, mais que vitoriosos, mas nós temos que viver isso, meus irmãos, não de boca, mas de fato e de verdade. Bem, a santificação e a perfeição cristã, então, e são importantes aspectos na doutrina cristã, não é? Por que não dizer na doutrina metodista, na teologia dos servos, grandes servos de Deus,
do passado, como Wesley, não é? E nós precisamos também estar destacando alguns princípios desse amadurecimento, né? Vai se tornando dia a dia mais parecido com a imagem do Senhor. Bom, vejam bem, né? A santificação é obra do Espírito Santo. Isso precisa ser reforçado. A santificação não é obra minha, não é esforço meu, mas é uma resposta minha de sim, de abrir o meu coração como resposta à graça, de aceitar, de me apropriar, de permitir, de dar liberdade ao Espírito de Deus para que Ele haja e complete a sua obra, a obra que Ele iniciou em nós. E ela vai nos ajudando a sempre escolher o bem e a rejeitar o mal. Dizer não ao mal, ao pecado, e vai nos levando a produzir, não é? Frutos do Espírito, a fim de transformar, edificar a igreja, transformar o mundo, a sociedade, esses frutos do Espírito Santo que nós sabemos muito bem quais são. Wesley fala das mudanças internas e fala também das mudanças externas. Fiz algumas anotações para que a gente também pondere um pouquinho a respeito. As transformações externas, né, as mudanças externas, são essas que nós sabemos, né? É não fazer o mal, não desejá-lo, e é zelosamente fazer o bem e atender às ordenanças de Deus. Então, tem que ter resultado prático, meus irmãos. Eu não posso ter uma fé teórica, como o Tiago diz. Se o meu irmão está carente e eu dizer para ele, vai em paz, que Deus te abençoe, de que adiantou isso, não é? Mas eu preciso transformar o meu amor em bem para os outros, de alguma forma, não é? Repito, nem sempre é doando algum benefício financeiro, quem sabe, mas talvez o que aquela pessoa veio pedir para mim é um momento de escuta, de aconselhamento, de direcionamento, percebe? Então, o bem, eu preciso ter discernimento, o que Deus está pedindo de mim naquela situação, naquela circunstância, e eu tenho que responder, porque na verdade é natural, é espiritual, melhor dizendo, na vida do crente, o querer fazer o bem, o não se omitir. As mudanças, então, externas são essas. Agora, as internas é que realmente precisam ser a causa dessas externas, não é? E Wesley chama de temperamentos santos. São temperamentos que são frutos da natureza divina, são frutos da presença do Espírito em nós. Como diz a palavra, se é que tens o Espírito de Deus. Não é? E isso só eu posso, diante de Deus, colocar e pedir o seu socorro, a sua direção. Quem sabe um irmão também, não é? Pai espiritual, líder espiritual também possa me dar alguma direção de alguma atitude que ele possa estar vendo que é distorcida em mim, mas eu preciso ser humilde o suficiente para deixar que o Espírito Santo trabalhe em mim, né? Quebre o meu orgulho. Então, são temperamentos santos que vão produzir frutos da presença do Espírito Santo, como o amor, como a alegria, como a paz, que não são meras emoções, meus irmãos. Não é mero sentimento, não é? Mas são temperamentos santos, nas palavras de Wesley, dos quais fluem pensamentos santos, palavras santas, ações santas. Percebem, meus irmãos? Santificação vai muito além da conformidade com a lei. Não é porque eu cumpro a lei, não é? Mesmo porque não é pelo cumprimento da lei, não é? Que vamos ser salvos, mas é pela graça de Jesus que cumpriu toda a lei por nós. É a renovação das nossas afeições por meio da participação na natureza
na natureza divina, nossa participação nessa natureza, pelo novo nascimento, não mais pela vontade da carne, pela vontade do sangue do homem, mas pela vontade de Deus, que é boa, agradável e perfeita. Meus irmãos, é um assunto tão importante que a gente não pretende esgotá-lo em 2 lições, mas certamente com a Silvana e outras lições nós vamos estar sendo complementados, acrescentados nesse conhecimento que o Senhor tem nos oferecido nesses estudos. E aí então essas mudanças internas e externas, não é? Elas são sinalizadas por atos como é perceptível, não é? Em atos de piedade e também em obras de misericórdia, no dizer de Wesley. Os atos de piedade são as disciplinas que temos de oração, de jejum, de estudo da palavra de Deus, de leitura da Bíblia, de meditação sobre esta palavra, de participação nos cultos de louvor, de adoração, para na comunhão do corpo de Cristo adorarmos um só Senhor, um só Espírito, vivermos um só batismo, um só Senhor. Percebe? Como corpo de Cristo e Cristo cabeça. E também participação na ceia do Senhor, para rememorarmos sempre a sua morte, a sua ressurreição, o seu sacrifício pelo pão, pelo vinho, que é o corpo que representa, que fazem a nossa memória voltar ao corpo e ao sangue de Jesus, sacrificados na cruz do Calvário. Bom, as obras de misericórdia, bom, elas são ações que então externamente, né, elas se voltam em favor das pessoas e da sociedade, fundamentadas no amor de Jesus, percebe, meus irmãos? Não no amor do mundo, não nos critérios do mundo, não é? Mas na vaidade do mundo, não, mas no amor santo e divino, no amor de Deus por nós em Cristo Jesus, dentro e fora da igreja. Nossos atos de piedade só encontram sentido nas ações que expressam o nosso amor, a nossa misericórdia pelos outros, a busca pela paz entre os homens. A santificação, então, meus irmãos, ela nos leva à perfeição cristã. Ela restaura em nós dia a dia a imagem de Deus que foi perdida em nós por causa do pecado, por causa da desobediência, por causa da vaidade, por causa da idolatria. A santificação nos conduz à perfeição, de graça em graça, nos leva ao radicalismo do amor, ao radicalismo da graça de Jesus. E é nesse Jesus que nós encontramos, nessa graça, que encontramos as forças para termos essa nova vida, necessárias para nós prosseguirmos, escolhendo o bem e não o mal, na excelência desse caminho amoroso. Bem, meus irmãos, eu concluo, Concluo dizendo que a santificação não pode ser vista como algo especial para pessoas especiais, mas ela é acessível a todo aquele que crê em Jesus e desejar e aceitar a sua graça salvadora, santificadora, justificadora. Todas as pessoas têm acesso. Eu tenho que parar de dizer, eu não sou santo, eu não consigo mesmo, isso não é para mim, isso é para pessoas que são santas, eu não sou santo. A ordem é sede santos, como eu também sou santo. É a palavra do Senhor para nós, não é? Assim como é santo aquele que vos chamou, sede santos em toda a vossa maneira de viver, diz Pedro nas suas cartas. Trata-se de um processo de crescimento gradual, que talvez não seja exato, mas é de acordo com o dom de Cristo distribuído a cada um, até que cheguemos à estatura do varão perfeito. Wesley diz que a mediocridade, o crente medíocre, ele afronta o sacrifício de Jesus. Meus irmãos,
vamos atentar. Cuidado, se temos sido medíocres na nossa vida cristã, nós corremos o risco de estarmos afrontando o próprio Filho de Deus no seu sacrifício vicário de tanto sofrimento, não é? E despindo-se de toda a glória para humilhar-se até a morte e morte de cruz. Apocalipse nos exorta lá na carta à igreja de Laodiceia, no capítulo 3. Eis que não és quente e nem frio, todavia sois morno, e por isso estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Que o Senhor tenha misericórdia de nós e nos unja, nos batize, renove a sua unção, e que nós possamos dar espaço para que o Santo Espírito faça um grande avivamento no meio do seu povo, através da santificação rumo à perfeição cristã. Deus nos abençoe. Amém.